Evangelho de São João, capítulo de número 9. Nós vamos ler para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Evangelho de São João, capítulo de número 9. Amém? Todos encontraram? Evangelho de São João, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo de número 35, se eu não estiver equivocado. 35, para a glória de Deus. Amém? Posso ler? Amém. E Jesus, ou melhor, Jesus ouviu que o havia expulsado. Repeteco. Jesus ouviu que haviam expulsado. E quando encontrou, lhe disse: acredita tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele? Quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Jesus lhe assegurou: tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim para este mundo, para julgamento, a fim de que os cegos vejam, os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não sereis culpados. Mais uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor, a mensagem que será explanada nesta noite. Fala conosco, Senhor, fala neste momento aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai, entender de uma maneira simples e clara o que vai ser passado nesta noite através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós dependemos de Ti para tudo. E nesta noite, mais uma vez, nós dependemos de Ti para ser canal de bênçãos para a vida de todos que aqui estão. E que, posteriormente, irão ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauso para Jesus, que Ele merece. Querido, nós vamos falar aqui sobre o ex-cego. Amém? Amém. O ex-cego. Que isso? Por que disso? Muito bem. Por que disso? Primeiro, no que nós entendemos aqui? Nós vemos nesse texto uma situação que é normal nos nossos dias e que as pessoas reclamam. As pessoas muitas vezes reclamam que a igreja está cheia de ex. Ex-prostituta, ex-criminoso, ex-ladrão, ex-traficante, ex-homo. Enfim, está cheio de tudo. E as pessoas criticam e reclamam, porque a igreja tem essa quantidade de pessoas. Qual seria melhor? Elas continuarem nessa vida ou eles realmente se retratarem diante de Deus? Eu digo que a melhor coisa é eles se retratarem diante de Deus. Quando eles vêm para a igreja, eles se transformam em ex, porque eles se retrataram ou se restauraram diante de Deus. Amém? E o que nós vemos aqui? Nós vemos que um homem foi expulso da comunidade judaica ou da sinagoga judaica, porque ele recebeu uma cura através da vista. Ele era cego e passou a enxergar. E ele automaticamente participava da sinagoga,
E chama atenção o texto que Jesus, primeira coisa que ele fez algo que aconteceu na criação. Deus não fez o homem do barro? Sim ou sim? Jesus agora, ele pega a mão, passa no barro e passa nos olhos deste homem que antes de se transformar no ex-cego, e ele é curado da sua cegueira. Só que aqui no texto nós encontramos ele como ex-cego. Por que ex-cego? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu li isso é que é o único livro que registra uma pessoa ou alguém que ficou na situação de nascença. No caso, o cego de nascença. Ou, em outras palavras, é o único livro que registra que tem esse cidadão que é cego ou que foi cego de nascença. Porque até o texto que nós lemos, ele é cego, ele estava enxergando. Mas se você pegar do capítulo 9 em diante, você vai perceber que ele foi curado por Jesus nesses modos que foi mostrado aqui. Jesus passa a mão na terra e passa nos olhos dele e ele passa a enxergar. Sim ou sim? Então, eu entendo o seguinte, o brilho da luz nas trevas, porque até aquele momento os olhos dele estavam como trevas. E a partir do momento que Jesus passou a mão no barro, e colocou nos olhos dele, ele passou a enxergar, as trevas se dissiparam, as trevas acabaram, porque ele foi curado por Jesus, então ele se transformou num ex-cego. Sim ou sim? Sim. Outra coisa que me chama a atenção, que isso foi um milagre extraordinário que aconteceu com ele. Por quê? Porque houve uma confirmação, coligando com aquilo que eu falei que Deus fez lá na criação do homem. Jesus usou o barro. O homem foi criado da onde? Por meio do barro. Então tem uma conexão, tem uma ligação. Mas, Jesus pergunta para ele, crê no Filho do Homem? O ex-cego pergunta, mas quem é ele? Jesus poderia ter dito, ou ter esclarecido, aquele que acalmou a tempestade, aquele que curou 10 leprosos. Mas Jesus deu uma resposta bem clara para ele. Este que fala com você. Este que está dialogando, comunicando com você. Amém? Sim ou sim? Sim. Só que existia uma linha dos fariseus que perseguiam Jesus para ver o que Jesus fazia, até onde Jesus ia chegar, porque o livro de João, ele registra a divindade de Deus. Ele registra Jesus como Filho do Homem e fala de Jesus como Filho do Homem. Nesse mesmo texto nós vamos ver a palavra Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Uma referência a Daniel, se eu não estiver equivocado, Daniel 7. Daniel 7:13. Primeira vez que foi mencionado Filho do Homem está em Daniel. O que significa Filho do Homem? Que ele tem dupla natureza, natureza divina e natureza humana. Amém? Só que o livro de João registra a divindade de Deus. Se nós pararmos um pouquinho, Jesus começa a fazer o primeiro milagre público. Foi onde? No casamento. Primeiro milagre público dele foi no casamento. Sim ou sim? Só que agora a situação aqui é diferente. O homem que fazia parte da comunidade judaica ou da sinagoga, ele foi expulso porque Jesus o curou. E quando ele pergunta quem é ele, Jesus fala, você está conversando com ele, você não está sabendo quem é? Jesus, ele criou os olhos do homem através da saliva, e também do mesmo modo que Deus fez Adão. Só que o que chama a atenção, o que desperta, é que os fariseus, que estavam tudo esperando uma brecha para acusar Jesus, esperando um motivo para acusar Jesus, ele se surpreende, porque Jesus dá uma resposta. Olha, preste bem atenção na resposta que Jesus dá.
Versículo 36, o homem respondeu. Primeiro Jesus pergunta, acredita tu no Filho de Deus? Ele responde, quem é ele? Para que eu possa crer, olha o desejo dele, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus é o Senhor. Então ele ficou inquieto, ele quis crer, porque alguém curou ele, mas como ele era cego, como é que ele ia ver? Ele não tinha possibilidades, a chance de ele enxergar quem curou ele era remota pelo fato de ele ser cego. Só que aqui, neste momento, ele já é ex-cego. Então, quando Jesus está dialogando com ele, falando com ele, Jesus pergunta, crê no Filho de Deus? Aí ele pergunta, quem é ele? Como eu disse anteriormente, Jesus podia ter falado tantas coisas, mas Jesus simplesmente fala, tu está falando com ele. Olha o que diz. Tu está vendo, é este que te fala. Então declarou o homem, ou seja, o cego disse, eu creio. E imediatamente ele prostrou e adorou. Prostrou e adorou ao Senhor. O que chama atenção nisso? Porque Jesus simplesmente fala assim que ele cura o cego para que ele tenha vista, e aqueles que não são cegos passam a ficar mais cegos. O que Jesus quis dizer com isso? Atenção, ele cura o cego, dá vista ao cego, para que aqueles que vejam fiquem cegos. Aí os fariseus entenderam, ele está falando conosco. E os fariseus começaram a perguntar para Jesus, tu está dizendo que nós somos cegos? Tu está dizendo que nós também somos cegos? Por que tu está dizendo que nós somos cegos? Porque eles não entendiam o trabalhar, o mover, o agir de Deus. Observamos que eles estavam próximos de Jesus, eles viam o que Jesus fazia. Jesus era na mesma linhagem judaica, mas eles não queriam entender. Então, cada algo fenomenal, extraordinário que Jesus fazia, os deixava mais cegos. A ponto de querer matar Jesus. A ponto de querer perseguir. Só persegue Jesus, ou só queiram matar Jesus, quem é cego. Porque o que Jesus fez na vida daquele homem, que veio de nascença, é bem provável que a mãe dele, preocupada com essa situação, levou ele ao médico, e os médicos não deram solução, não deram uma definição, não. Talvez o laudo confirmou, seu filho é cego. E isso vai durar a eternidade. Eles deveriam se alegrar porque Jesus deu a vista a ele. Ele agora não é mais cego, ele é ex-cego. Como nós se alegramos quando na igreja tem ex-ladrão, ex-traficante, ex-prostituta, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando nós vemos uma igreja cheio de pessoas que são ex, nós temos que nos alegrar. Por quê? Porque a pessoa saiu lá do pecado. A pessoa saiu lá do mundo e veio para Jesus e alcançou uma bênção extraordinária, uma libertação. Ou qual é melhor? A pessoa continuar naquele mundo, ou a pessoa sair e encontrar com Jesus igual o ex-cego, que encontrou com Jesus, e quando Jesus faz a pergunta se ele crê no Filho de Deus, ele diz que crê, ele adora ao Senhor, ele venera ao Senhor, ele honra ao Senhor, ele passa a temer ao Senhor e tremer ao Senhor, significando, eu agora não estou cego, eu estou enxergando, eu sei que eu estou junto com o Filho de Deus. Amém? Então, o que chama a atenção também é que a profecia de Daniel, lá em Daniel 7, 13 e 14, quando Jesus fala, está se referindo, dá uma referência lá a Daniel, falando sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus, ele faz parte do gênero humano. E ao mesmo tempo faz parte do gênero divino. Ele é 100% Deus, 100% homem. 100% Deus, 100% homem. Então, automaticamente, era para os fariseus se alegrar, porque aquele cego agora está enxergando, ele já podia apalpar as árvores, ele já podia ver a sua família, ele já podia ver os seus irmãos, mas eles ficam bravos. Por isso Jesus fala, vou curar o cego,
para que os que vê, os que enxergam, ficam cegos. Que coisa esquisita. Jesus estava se referindo ao olhar espiritual. Olhar espiritual deles, porque o olhar espiritual é muito importante. Como a Dalila disse, que nos antecedeu, falou, às vezes a igreja está cheia, mas a espiritualidade está longe. O temor está longe. Às vezes não adianta a igreja estar cheia e a espiritualidade está longe. A igreja tem que estar cheia, mas com a espiritualidade e com o poder de Deus. Amém? Então, o que acontece com esse homem? Ele não foi só simplesmente um espectador, ele foi testemunha. Ele foi curado da visão. Imagina a emoção que ele teve. Imagine a alegria que ele teve de retornar a ver, de retornar a enxergar. E quando é perguntado quem é ele, poderia ter dito, ele é o Messias que havia de vir. Ele é o que restaurou a minha vista. No entanto, Jesus falou assim, não, está aqui quem fala contigo. Ele é o Piel. O que é isso? Piel quer dizer novo sentido. Em grego, novo sentido. Ele te quebrou, ele esmagou em pedaços. Por que ele esmagou em pedaços? Porque o processo que Jesus passou, nenhum homem passaria para dar a vida para a humanidade. Então, quando vão para Jesus, reconhece a divindade de Jesus como Senhor, como soberano, como grande, como eterno, porque Ele é Deus. Amém? Glória a Jesus. Versículo 37. Ele assegurou, tu está vendo? É este que te fala. Vamos ler em outra versão? Quem está com a Bíblia aberta aí? Versículo 37. Jesus respondeu, você ouviu e ele está falando com você. Pronto. Jesus está dizendo simplesmente, você está falando com o Filho de Deus, você está falando com o Filho do Homem, você está falando com Deus, você está falando com aquele que tem poder para salvar, para libertar, para curar, aquele que transformou você um ex-cego. Você era cego, agora não é mais, porque eu te curei, Jesus podia ter dito. Amém? Jesus dialogou com ele. Jesus conversou com ele. E ele passou a acreditar que Jesus é o verdadeiro Deus. Ele teve confiança em Jesus, ele teve confiança na divindade de Jesus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite também. Nós acreditamos na divindade de Jesus, nós acreditamos no Jesus como ser superior, nós acreditamos no Jesus que simplesmente, na hora que a tempestade estava vindo, ele mandou acalmar. Nós acreditamos no Jesus que curou 10 leprosos, embora um só veio glorificar o nome dele, mas ele poderia ter dito, poderia ter falado, mediante o diálogo, eu sou esse tal que você está conversando com ele. Amém? Amém. Com tudo isso, o que eu quero dizer? Volto a repetir, a igreja está cheia de ex. E as pessoas não gostam. As pessoas não querem que a igreja esteja cheia de ex. As pessoas querem que a igreja esteja cheia de pessoa santa. Jesus morreu ao lado de quem? De 2 ladrões. Um deles deixou de ser ex, porque aceitou a ir embora com Jesus. Jesus disse para ele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Automaticamente, a partir daquele momento, ele deixou de ser ex-ladrão, porque Jesus entrou no coração dele. O que acontece é que as pessoas não querem aceitar quando Jesus entra no coração de um que é ou ladrão, ou traficante, ou homo, ou não sei o quê. Quando Jesus entra e faz a obra, e Jesus modifica a vida dele, muitas vezes as pessoas não aceitam, como os fariseus não aceitaram. Os fariseus não aceitaram e expulsaram ele da sinagoga. Expulsaram ele. Para a felicidade dele, ele encontrou com Jesus. Nós também estamos felizes porque nós tivemos um dia um encontro com Jesus. E isso alegrou o nosso coração e alegrou o coração de Deus. Versículo 41. Afirmou-lhe Jesus, se vós fosseis cegos, não sereis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Jesus está usando aqui, ou a palavra está usando o verbo ver.
Jesus trouxe a visão àquele homem. Aquele homem que outrora era cego. Quem é cego está vivendo em trevas. Só que ele vivia em trevas duplamente. Como isso? Trevas espiritual e trevas no natural. Como isso? Trevas natural e trevas espiritual. Quando a pessoa não conhece Jesus, ela já está vivendo em trevas. Sim ou sim? Quando a pessoa ela tem uma deficiência visual, ela está vivendo a deficiência normal, mas se ela conhece Jesus, mesmo tendo deficiência visual, ela não tem deficiência espiritual. Consegue entender isso? Deficiência visual e deficiência espiritual. O que acontece hoje no mundo é que a maioria das pessoas estão tendo deficiência espiritual. Os fariseus estavam com uma deficiência espiritual. Eles não conseguiam entender o que Jesus estava passando, o que Jesus estava fazendo ou o que Jesus fez. Felizes somos nós que estamos aqui sem deficiência espiritual. Entendemos que Jesus, ele cura tanto a deficiência visual, tanto também a deficiência espiritual. Por que o homem se prostra e adora? Porque a mente dele foi aberta. Os olhos dele, duplo foi aberto. Quando o homem só abre o olho físico, é uma coisa. Mas quando abre o olho espiritual, ele passa a entender que o Senhor é o Senhor da vida dele. Amém. Foi isso que aconteceu com o homem. Ele entendeu, ele prostrou e entendeu que o Senhor seria o Senhor da vida dele. É bem provável que ele não quis mais largar Jesus. É bem provável que ele quis continuar com Jesus. Isso deve acontecer conosco também. Nós devemos reconhecer a divindade de Jesus. Tudo bem, se alguém pode me perguntar, Jesus não está aprisionado em 4 paredes, para que eu tenha que ficar lá adorando, cultuando, não. Jesus, no período novo testamentário ou no Novo Testamento, Jesus está dentro do meu, do teu, do nosso coração. Por isso ele diz para a mulher lá em Evangelho de São João, capítulo 4, 4, 23 e 24, os verdadeiros adoradores não adorarão neste lugar, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Em qualquer lugar, desde que não tenham uma deficiência espiritual. Porque muitas pessoas têm deficiência espiritual, visual e espiritual. Não conseguem enxergar que Deus é o Senhor. Não conseguem enxergar que Deus é que cura. Não conseguem enxergar que, nós estamos falando de Jesus, não conseguem enxergar que Jesus é o que cura, que Jesus é o que liberta, que Jesus é o que salva. O que nos assegura da nossa salvação é que Jesus morreu para nós, por nós. Mas muitas pessoas não conseguem entender, por ter uma deficiência espiritual, que Jesus morreu por ele. O que aconteceu com o ladrão que estava na cruz? A deficiência espiritual que tinha nele caiu. E ele entendeu que esse homem é inocente. Ele está aqui. Quem tem que ser culpado por ter cometido crimes, por ter cometido muito erro, sou eu. Porque eu sou ladrão. Mas esse homem não está escrito nos textos bíblicos que Jesus roubou. Não está escrito nos textos bíblicos que Jesus foi prostituto. Não está escrito nos textos bíblicos que Jesus cometeu muitos delitos. Não está escrito. Não tem nada escrito. O que está escrito? Que ele veio salvar e libertar. João, capítulo 10, verso 10, diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, ou seja, vida abundante. Mas, para quem não tem uma cegueira espiritual. O que se trata nesse texto é uma cegueira espiritual. Eu vou curar esse cego para que aqueles que são cegos, aqueles que vêm, fiquem cegos. Jesus estava se referindo à cegueira espiritual que eles estavam tendo. Como tem muitos na igreja que têm cegueira espiritual, não entende que antes de ele chegar na igreja, o Senhor ali está. Amém. Antes de nós chegarmos aqui, o Senhor aqui já está. Então, se não se preocupar, poxa, se eu não fizer a obra hoje, quem vai fazer? Eu não vou, eu quero ver quem vai fazer. Acontece muito disso. Aqui não, mas as megas igrejas, as grandes igrejas, acontece. Vem na nave da igreja, a pessoa diz assim, eu vou faltar no culto para ver o que vai acontecer. Deficiência espiritual. Por quê? Deus, ou Jesus que eu posso dizer,
Ele não fez com que todos tivessem deficiência espiritual. E se nós estamos aqui, porque nós não temos deficiência espiritual. Senão, nós não se alegrava no cantar. Nós não se alegrava na palavra. Nós não se alegrávamos em estar próximo de um irmão, conversar com ele, sentir, comungar com ele, que ele tem o mesmo unção que eu tenho. O que um irmão tem, o outro tem. Por isso que a igreja primitiva tinha algo em comum. O que um tem, todos têm. Por isso que chamam-se Jesus de comum, para não, como é que chama lá, o algoritmo não pegar, chama de Jesus de comum. Todos entendem o que eu estou falando. Porque Jesus, tudo que ele fazia, ele repartia. Com Pedro, com João. Então, alguns estudiosos acham e identificam Jesus como comum. Mas ele não era. Todos concordam que ele não era? Amém. Ele não era. Ele era uma pessoa que queria aplicar o socialismo, mas não do socialismo que existe hoje. Um socialismo sem estar associado ao comum. Um socialismo de entender que você faz parte da minha vida, eu faço parte da tua vida e nós vamos morar no céu. É simplesmente isso que ele queria transmitir. Ao mesmo tempo, nós entendemos que quando Jesus transformou o cego num ex-cego, qual era o cenário que nós poderíamos ver? É os fariseus se alegrar, é os fariseus se regozijar, é os fariseus ficar contentes, igual nós vemos aqui. Se alguém vem dar depoimento, um testemunho, Jesus me curou, Jesus fez obra bonita na minha vida, quando nós glorificamos a Deus, porque nós entendemos que Jesus existe e que Jesus ainda faz. Amém? Amém? Amém. Então, para nós finalizarmos a mensagem, eu quero lhe dizer o seguinte: vamos valorizar Jesus na nossa vida. Porque esse homem deu valor a Jesus. Quem dá valor a Jesus não tem deficiência visual. Ele quer Jesus para sempre. Ele quer Jesus eterno. Nada tira ele da presença de Jesus. Quem já não teve a oportunidade de sair da presença de Jesus? Levanta a mão. Olha lá, quantos já tiveram? Por quê? Porque o opositor, que é o inimigo, ele não quer ver nós na presença de Jesus. Ele não quer ver nós junto com Jesus. Ele quer tirar aquele cego. Por que os fariseus não curaram ele então? Mas na hora que ele recebe a bênção, na hora que ele recebe a vitória, aí passam a condená-lo, expulsa ele. Imagina o sentimento que ele teve quando foi expulso da sinagoga. Ele praticava todo o ritual judaico, fazia tudo que tinha do contexto judaico, e agora ele foi expulso. Mas graças a Deus, ele encontrou com Jesus. Igual nós, um dia nos encontramos com Jesus, ou tivemos um encontro com Jesus, e Jesus mudou a história desse cego, como Jesus quer mudar a nossa história. Você aceita Jesus mudar a sua história? Amém. Então deixa ele mudar. Ele mudou a história do cego. Era cego, agora tornou-se um ex-cego, porque ele encontrou com Jesus, dialogou com Jesus, conversou com Jesus, comungou com Jesus e recebeu a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus o abençoe.